Olá, tudo certo? Bora entender política comercial externa como política pública? Para isso, precisamos saber o que é política pública e o que é política comercial externa. Vamos lá! A política pública é o conjunto de processos criados pelos governos com a participação de entes públicos e privados para assegurar determinado direito da população. Ela tem o objetivo de garantir os direitos previstos na Constituição Federal. O conceito de público em políticas públicas não se refere ao governo, mas sim ao interesse público, ou seja, de toda a sociedade. Todos devem ter o direito da segurança, educação, igualdade, moradia, lazer, alimentação, trabalho e transporte. E ao centro do painel semântico montado, podemos ver tudo isso unidos numa imagem só. Agora, vamos entender o segundo conceito. Política comercial externa é a maneira como um país trata suas importações e exportações. É composta por dois lados: a liberalista, que não possui a intervenção do Estado nesses acordos, e o protecionismo, que é a atuação do Estado na economia, criando barreiras comerciais, sendo elas tarifárias e não tarifárias. No painel semântico que está sendo apresentado, contém imagens que representam os acordos entre os países, a diplomacia, os blocos econômicos e a representação da balança comercial. Entendendo a política pública mais detalhadamente, ela possui um viés político e um administrativo, contendo também uma política de Estado e de governo. A política externa e a política comercial externa possuem a mesma direção de uma política pública. A política externa pode ser bilateral, relacionando-se com apenas um país, ou multilateral, onde o país participa de organizações e fóruns internacionais. Exemplificando, um acordo internacional com uma aliança oficializada entre dois países para resolver um assunto de guerra ou ambiental é definido como uma política externa, e não deixa de ser uma política pública, por despertar interesses dos cidadãos. O MRE, Ministério das Relações Exteriores, é um dos grandes responsáveis pela política comercial externa do Brasil. O principal representante do país é o presidente da República, que é assessorado pelo Itamaraty. Basicamente, o Itamaraty é responsável por grande maioria das relações do governo brasileiro com outros países, e a prioridade é dada para os objetivos definidos pelo Brasil. Tarifas, subsídios e barreiras não tarifárias são fatores que influenciam na política comercial externa. Bom, vimos em política comercial externa a balança comercial. Nela podemos ter um déficit, que é quando o país importa mais do que exporta, um equilíbrio, que é quando os números são parecidos, e um superávit, que é quando o país exporta mais do que importa. Nessa matéria lançada no site do Gov, podemos ver o superávit, que ocorreu na balança comercial brasileira na terceira semana de 2023. Esperamos que tenha conseguido compreender política comercial externa como política pública. Somos estudantes da FATEC Barueri e estamos no segundo semestre de comércio exterior. Nosso grupo é composto pelo Gabriel, Manri, Maria e Vitor. Obrigado pela atenção.